Você sabe como criar um filhote de ave à mão? Independentemente da resposta, fica a saber que hoje em dia, com a variedade de papas de criação disponíveis no mercado, qualquer espécie de ave pode ser criada à mão. E neste vídeo eu explicarei de forma prática tudo o que você precisa de saber para criar à mão as suas próprias aves. Inscreva-se no canal e saiba tudo o que precisa para começar esta incrível experiência. Que papinha devo dar a aves bebês? Existem várias papinhas para diferentes tipos de aves. Para a maioria das aves granívoras e frugívoras, a Nutribut A19 é mais indicada. Já para aves insetívoras, as papinhas com maior percentagem de proteína são as recomendadas. Eu tenho utilizado a Nutribut A19 e a A21, mas existem no mercado, quer nacional quer internacional, marcas com composições muito boas para a grande maioria das aves domésticas. E estas são as que recomendo. Que utensílio devo usar para dar a papinha? Eu costumo usar seringas sem ponta para dar a papinha, pois elas são mais práticas e as aves aceitam-nas muito bem. Eu recomendo a seringa de 1 ml para principiantes, porque com ela é mais fácil controlar a papinha que sai. Existem vários tamanhos de seringas. As mais pequenas são indicadas para espécies menores. Já as seringas com sonda são aconselhadas para criadores que não têm a intenção de criar um vínculo com a ave. Quanto às colheres, sujam mais do que alimentam, por isso não as recomendo. Como fazer uma boa papinha? Para começar, precisamos de papa e é muito importante que a água que vamos usar seja fervida ou engarrafada. Precisamos também de uma tigela e de uma colher para misturar. Por fim, uma seringa para dar a papinha e um medidor, que é muito importante no início. Eu vou fazer a mistura com as porções recomendadas na embalagem para bebês a partir dos 5 dias de vida. Assim faço 2 medidas de água para uma de farinha. Antes de misturar a farinha, aqueça a água entre os 49 e 55 graus. Por fim, fazemos a mistura com uma medida de papa. Lembre-se de misturar muito bem a papinha para que esta fique bem homogénea. Isto é importante para que o filhote a possa digerir facilmente. E voilà! Esta é a consistência que a mistura deve ter. Agora, com a seringa, sugo a papinha para dentro desta. Mas note que no final é necessário expulsar o ar que entrou. Para isso, basta bater com a seringa com a ponta virada para cima. Por fim, é só apertar até que todo o ar saia. E lembre-se, a papinha que sobrar deve ser descartada. Cuidados a ter com os filhotes. Um filhote para criar à mão já deve ter penas, pois estas são necessárias para que ele se possa aquecer, já que o frio é um dos principais fatores para a mortalidade prematura dos filhotes. Um filhote saudável, quando começa a ficar com fome, pede comida. Então, assim que começar a ouvi-lo, deve preparar a papinha para começar a alimentá-lo. E se no início o filhote estranhar a papa e não abrir o bico, você pode tocar suavemente no canto deste para que ele o abra. Quantas vezes por dia devo alimentar um filhote? A frequência com que deverá alimentar o seu filhote depende da espécie. Para espécies como os psitacídeos, normalmente precisam ser alimentados entre 3 a 4 vezes por dia. Já os passeriformes, como o canário e o pardal, deverão ser alimentados de 4 a 5 vezes. No caso do mandarim e do pardal de Java, devem ser alimentados entre 5 a 6 vezes. Por fim, o pintacilgo, como não enche muito o papo, precisa de ser alimentado de 7 a 8 vezes por dia. Socialize com o seu pequenote. Criar uma ave à mão não é só alimentá-la. É
É muito importante que disponha de tempo para a socializar. E a melhor altura para fazê-lo é depois de a alimentar. Neste momento, aproveite para falar com ele. Algumas espécies também gostam muito de receber carinhos. É muito importante que o seu pequenote se familiarize com as suas mãos. Mas cuidado! Psitacídeos, quando picam, podem ferir. Espécies como o diamante mandarim ou o pardal de Java gostam muito de dormir nas mãos dos seus cuidadores. Este é um dos melhores momentos de criação à mão. Aproveite-o com o seu pequenote. Como fazer a transição na alimentação do filhote? Cada filhote tem o seu próprio ritmo de crescimento. E no momento em que ele começar a querer picar em objetos, é hora de lhe mostrar as sementes. O peixe é indispensável na transição alimentar dos jovens, pois ele é muito fácil de descascar. Mas não deixe de alimentar o filhote repentinamente. A transição deverá ser gradual, pois com o tempo o próprio filhote mostrará cada vez menos interesse na papinha. Aves adultas podem comer papinha? A papinha não se restringe à criação de aves bebês. Você também a pode usar em forma de recompensa ou guloseima para aves adultas. Para além disso, ela é também um excelente alimento quando uma ave encontra-se doente ou convalescente, já que ela é bastante nutritiva e de fácil digestão. Aqui em casa nem a Kika lhe resiste. Criar uma ave à mão é realmente uma tarefa exigente, mas os resultados valem o esforço. E assim chegamos ao fim. Espero que este vídeo lhe possa ser útil e que seja o começo de uma nova aventura. Muito obrigada por assistir. Compartilhe, dê like, comente e até breve!